Vamos lá, galera, vamos dar seguimento aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Show! Agora nós falamos também, rapidinho, curtinho, tá? Nós vamos falar sobre os crimes contra a assistência familiar. Se eu tenho um filho, é minha obrigação, é minha responsabilidade assistir o meu filho. Assistir é prover o meu filho. Não só o meu filho, eu tenho obrigações também com os meus ascendentes. É, isso tudo, essas todas são obrigações juridicamente estabelecidas que, caso eventualmente não sejam cumpridas, caso eventualmente elas sejam desrespeitadas, elas podem gerar também responsabilização criminal. Beleza, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui então. O primeiro crime contra a assistência familiar é o crime de abandono material, está lá no artigo 244 do Código Penal, que diz: deixar sem justa causa, atenção aqui para essa especificidade, ó, o legislador atentou para a possibilidade de eventualmente o sujeito não ter condições. Então deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhe proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Beleza? Então, o abandono material ele se consuma de várias formas, né? Olha só, deixar de prover a subsistência do cônjuge sem justa causa, né? Filho, ascendente, descendente, ascendente inválido, ou não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando o pagamento de pensão alimentícia acordada. Então, isso precisa ocorrer para acontecer a, a criminalização, a imputação penal, tá? Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente válido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, é não oferecendo os recursos necessários ou não pagando pensão, deixar de prover a subsistência sem justa causa. Essa é a primeira forma. E a segunda forma, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Se eu deixo de assistir, de socorrer alguém que é meu descendente ou meu ascendente está gravemente enfermo, eu incorro nas sanções do artigo 244 do Código Penal. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o salário mínimo vigente no país. Nós temos aqui uma forma equiparada também de abandono material, no parágrafo único, que estabelece: nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, ou seja, tendo capacidade de solver, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, se eu tenho como solver e eu não o faço de forma injustificada, mesmo que eu deliberadamente largue o meu trabalho, eu incorro nas penas do artigo 244 do Código Penal. Beleza? Adiante, galera. Vamos ver o que mais tem aqui. Artigo 245, entrega de filho menor à pessoa inidônea. Entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Então, quando entrega a criança ou adolescente, né, menor de 18 anos, para aquela pessoa que você sabe que é uma má companhia, que vai colocar em perigo, seja no âmbito moral, seja no âmbito material, a criança ou o jovem. Isso é crime, artigo 245. Temos a pena de detenção de 1 a 2 anos. A forma qualificada está prevista no parágrafo 1º, que diz o seguinte: a pena é de 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica o delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. A coisa fica mais grave, né? Se há esse objetivo de lucro ou se o menor é enviado para o exterior, uma pessoa em cuja companhia o menor fica moral ou materialmente em perigo. Temos uma forma equiparada no parágrafo 2º, incorre na mesma pena do parágrafo anterior quem, embora excluído perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior com o fito de obter lucro. Tá? Então, embora a criança esteja bem,
não corra perigo moral ou material, mas se eu ajudar essa criança a ser enviada para o exterior com a finalidade de obter lucro, eu insiro também na figura do artigo 245 do Código Penal. Depois temos o crime de abandono intelectual, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Se eu tenho um filho, eu preciso fazer com que ele seja instruído, eu preciso mandar ele para a escola, eu preciso fazer com que ele estude. Se eu não o fizer, eu incido na figura típica do crime de abandono intelectual prevista no artigo 246. E depois o artigo 247, permitir alguém que é menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, e aí uma série de condutas. Então, permitir alguém menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, então pode ser o meu filho, ou pode ser alguém que pediram para eu cuidar. Ah, cuida do meu filho enquanto eu vou fazer não sei o quê. Cuido. E eu permito, enquanto eu estou com a guarda ou a vigilância desse sujeito, dessa pessoa menor de 18 anos, que frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida, frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza, resida ou trabalhe em casa de prostituição, mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, é quando eu submeto, né, a criança, o menor de 18 anos, a alguma dessas influências. Lembrem, né, galera, o nosso Código Penal, apesar de ter questões bem graves, aqui o nosso Código Penal ele é antigo, a linguagem que ele utiliza e os padrões morais dele são lá de 1940, 1941. Portanto, a gente pode eventualmente ter alguma estranheza com as expressões contidas no Código Penal, beleza? Mas está ali, o artigo 247. E é importante depois examinar as infrações penais que constam no ECA, né? Tem várias infrações penais que constam no ECA que visam a tutelar a idoneidade, digamos assim, a moral das crianças e dos adolescentes. Olha só, para que se consume o crime de abandono material, entende-se que é necessário que a vítima abandonada fique, de fato, em situação periclitante. Ou seja, se ela foi abandonada, mas acolhida por outra pessoa, não se configura, em regra, o delito. Tá? Então, aqui, ó, abandono material. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge, ou deixar de socorrer o descendente gravemente enfermo. É necessário que haja uma situação periclitante para a configuração da infração penal. Se eu realizei a conduta, mas não gerou nenhuma espécie de perigo, de risco, de dano, entende jurisprudência e doutrina majoritárias, né, que não está configurada a infração penal. Beleza, galerinha? Por enquanto é isso. Voltamos em seguida.